Olá, muito bom dia, são 7h03 em Manaus, desta terça-feira, dia 4 de maio de 2021. Muito bom dia. Bom dia a todos, bom dia Álvaro. Operação Acolhida, refugiados atingidos por enxurrada são transferidos para a Vila Olímpica de Manaus. Covid-19, Amazonas recebe mais 95 mil doses da vacina contra a Covid. Polícia, homem suspeito de matar a própria esposa a facadas e queimar o corpo, é preso em Manaus. Cheia do Rio Negro, Rua dos Barés, no centro da cidade, é interditada depois de ser inundada com a subida dos rios. Oportunidade, Cine Manaus oferece mais de 140 vagas de emprego para esta terça-feira. Na coluna O Poder, vamos discutir sobre o primeiro dia da CPI da Covid. Senador Omar Aziz é pressionado a aprovar novas convocações. Você também fica bem informado sobre o trânsito e as ocorrências policiais ao vivo. Este é o seu Jornal da Cidade, o seu Jornal das 7. As notícias da cidade de Manaus. Polícia, emprego, comunidade, as últimas informações do Brasil e do mundo. Começa agora. Jornal da Cidade. 7h05. Vamos conferir as manchetes dos principais jornais do país. E a gente começa com o Estado de São Paulo, que traz na sua manchete principal: Câmara debate volta de doação de empresas para candidatos. Fundo eleitoral com dinheiro público será mantido. Comissão vai estudar imposição de limites à atuação do TSE. Hemorragia no sistema digestivo leva Covas à UTI. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi internado ontem na UTI do Hospital Sírio-Libanês e chegou a ser entubado após exames detectarem uma hemorragia na cárdia, válvula entre o esôfago e o estômago. E também, capitais atrasam segunda dose da Coronavac. Em pelo menos 8 capitais, a aplicação da segunda dose da Coronavac está atrasada após mudança no cronograma de entrega. Estas foram as manchetes do Estadão de hoje. Muito bem, Álvaro. Agora, 7h06 em Manaus, vamos conferir os destaques aqui do jornal Folha de São Paulo, que traz como manchete principal: Congresso já pressiona por extensão de auxílio. Sem reformulação do Bolsa Família, parlamentares querem prorrogar verba emergencial até novembro. E ainda, com câncer, Bruno Covas tem piora e é levado para UTI. CPI quer saber se ministros seguiram decisões técnicas. A CPI da Covid focará indícios de interferência de Jair Bolsonaro em ações do Ministério da Saúde, ao questionar ex-titulares e o atual em uma série de depoimentos que começa hoje. A intenção de saber se eles seguiram decisões técnicas ou ordens do presidente. Olha, são 7h07, uma notícia de última hora e dessa primeira mão aqui. Edila Chaves já está acompanhando uma operação policial. Peço aqui que a produção entre em contato daqui a pouco com ela. Qualquer coisa a gente só joga o áudio aqui da Edila. Vamos ver se a gente consegue jogar o áudio da Edila aí. Ela está entrevistando o secretário de Segurança do Estado do Amazonas, o secretário Luzimar Bonatti. São 7h07. Vamos aos destaques do Estado de Minas. Em cartaz na CPI da Covid, ex-ministros da Saúde e atual ministro Mandetta e Taixe serão ouvidos hoje. O Mandetta às 10 horas da manhã e o Taixe às 14 horas. Pazuello será ouvido amanhã às 10 horas e terá um dia inteiro para suas explicações. E Queiroga na quinta-feira às 10 horas da manhã. Essa é a agenda que traz aqui em destaque o jornal Estado de Minas,
que também fala de indicadores da Covid-19 que estão em queda na capital Belo Horizonte. O boletim da Prefeitura aponta recuo nos 3 indicadores da Covid-19 monitorados em BH. A transmissão entrou na faixa de controle, baixando de 1,01 para 0,98. Significa que 98 novos casos a cada 100 infectados. 7h08. Agora vamos conferir os destaques do jornal O Globo, que traz aqui como manchete principal: corte no orçamento. MEC tem menor verba desde 2018 para investir. Gastos não obrigatórios caíram de 23,2 bilhões de reais para 8,9 bilhões este ano. País tenta comprar mais 100 milhões de doses da Pfizer. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que o Brasil está na iminência de fechar a aquisição de mais 100 milhões de doses da Pfizer. O governo tentou comprar, no fim de março, vacinas indianas, cuja validade venceria entre abril e maio. E ainda, em Rio, casal é indiciado por homicídio e tortura. No dia em que Henri completaria 5 anos, o casal Monique Medeiros e Dr. Jairinho foi indiciado por homicídio duplamente qualificado do menino, com emprego de tortura. Em outro caso envolvendo o parlamentar, a justiça aceitou denúncia pelo crime de tortura contra a filha de uma ex-namorada. 7h09 em Manaus. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, daqui a pouco a gente vai trazer as informações em tempo real, em cima do lance, com a repórter Edila Chaves, que nesse momento acompanha as forças de segurança do estado do Amazonas, a Polícia Civil e a Polícia Militar, além da Secretaria de Segurança, em uma operação da polícia para o combate da venda, da comercialização de títulos ilegais de terra. Daqui a pouco a gente traz os detalhes, você não sai daí. Muito bem, vamos agora com o Correio Brasiliense, direto da capital federal, que traz a seguinte manchete: Mandetta deve falar de omissões do Planalto. 2 ex-ministros da saúde do governo Bolsonaro, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, abrem hoje a série de depoimentos que serão tomados pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia. Distrito Federal amplia horário de comércio e reduz o toque de recolher. Tem também aqui, o Distrito Federal tem 28 óbitos e média de mortes cai pela metade. Atrasos na Coronavac deixam cidades sem segunda dose. UNB e Correio retomam o projeto Cartas Solidárias e a Europa quer volta do turismo. Vacina terá peso de visto. Em vez de pessoas com comorbidades, vacinação para parte desse grupo começa hoje no Distrito Federal. Esses foram os destaques do Correio Brasiliense. Muito bem, Álvaro. Agora 7h11 em Manaus. Vamos conferir os destaques aqui do jornal 0 Hora do Rio Grande do Sul, que traz como manchete principal: embates da CPI da Covid tem largada hoje com depoimento de ex-ministros. Luiz Henrique Mandetta e Nelson Tais, que comandaram a saúde no início da pandemia, vão depor aos integrantes do colegiado. Senadores opositores e independentes esperam apurar eventuais erros na gestão da crise sanitária. Governistas querem evitar desgaste do Planalto. E ainda, imunização de pessoas com comorbidades deve ser concluída ainda em maio no RS. Vacinação reduz pela metade proporção de mortes por Covid-19 entre idosos, diz estudo. Abril foi o segundo mês consecutivo em que o RS registrou mais óbitos do que nascimentos. Álvaro. Então vamos agora às manchetes, para encerrar aqui as principais manchetes no país. A gente fala aqui do jornal A Crítica de hoje, que traz aqui no destaque: Jairinho e Monique são indiciados por homicídio.
Pandemia, gestão federal investigada, Mandetta e Taishi depõem hoje na CPI. Senadores ouvem primeiro os ex-ministros que romperam com Bolsonaro e amanhã o ministro Pazuello. E também chuva arrasta pessoas e deixa rastro de destruição. Igarapé transbordou na Torquato Tapajós durante a enxurrada e a água invadiu o posto de apoio a imigrantes venezuelanos. A gente vai mostrar as imagens daqui a pouco, são impressionantes. As imagens, inclusive, circulam aí por toda a internet, porque ontem foi uma cena triste de se ver também, em virtude aí da forte chuva que caiu na capital na tarde de ontem. E também da Pfizer, Amazonas recebe lote com quase 6 mil vacinas. Vamos então acompanhar essa distribuição aí das vacinas também. Em Manaus, vereadores gastam 100% do cotão. Na Câmara, projeto de lei contra a pornografia avança. No Senado, propostas para proteger jornalistas. E Bruno Covas, com câncer, prefeito de São Paulo, é entubado. São 7h14. O tempo hoje. A previsão para hoje, de acordo com o Instituto Climatempo, é de sol e aumento de nuvens pela manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. E a gente destaca que durante a madrugada e início da manhã de hoje, choveu em alguns pontos de Manaus. Mínima de 23 graus e máxima de 31 graus. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, vamos agora com Edila Chaves. Neste momento acompanha a operação da polícia, das forças de segurança em combate à venda ilegal de títulos de terra. Edila. Cadê a Edila? Oi, Edila. Bom dia. Bom dia. Olha, nesse momento a nossa equipe conseguiu aqui uma exclusiva com o secretário de Segurança. Vou colocá-lo na linha para vocês saberem melhor a respeito da operação, ok, Álvaro? Pois não. Bom dia, Álvaro. Bom dia, secretário. Gostaria que o senhor explicasse para a gente essa ação aí nesse início de terça-feira em combate aí a venda de títulos ilegais de terra, não é isso? Álvaro, um minutinho só porque o áudio tá um pouco ruim, deixa eu melhorar aqui. Pois não. Oi, Álvaro. Pois não, secretário. Gostaria que o senhor explicasse para a gente essa operação aí de venda de títulos ilegais de terra, não é isso? Isso. Nós estamos aqui dando cumprimento à mandado de busca e apreensão, uma operação, terceira fase, está sendo uma operação gleba. Né? Ela visa realmente dar um basta na situação de funcionários e de outras pessoas que estão manipulando títulos de terra, fazendo desdobramento de áreas para benefício próprio. Como é que funcionava esse esquema, secretário, assim rapidamente, só para a gente entender? Umas áreas eles voavam um título de uma área para outra. O título do interior e botava aqui na capital para o sul do estado. E outras eles pegavam grandes áreas, e como a legislação não permite que você adquira com facilidade aquelas áreas muito grandes, eles fracionavam essas áreas para depois, fracionavam essas áreas, que elas eram vendidas para várias pessoas, todos eles de laranja, né? Depois eles reagrupavam para conseguir financiamentos. Certo. E aí a polícia, nesse momento, ela está em algumas áreas da cidade. Quantas pessoas estão sendo presas e tem mandado de busca e apreensão também? Não tem nenhum mandado de prisão, não. Só busca e apreensão. Estão sendo cumpridos 6 mandados de busca e apreensão. Busca e apreensão. Tá certo, secretário. Muito obrigado aí. Parabéns pela ação. Obrigado pelas informações. 7h17. Então tá aí o secretário Luzimar Bonates dando detalhes dessa operação que iniciou aí, abriu amanhã desta terça-feira, no combate à venda e manipulação, pelo que a gente entendeu aqui, de títulos ilegais de terras na cidade de Manaus em benefício próprio. A Edila daqui a pouco vai colocar um texto com todas as informações no site imediatoonline.com. Tô sem o áudio aqui, né? Muito bem, 7h17.
Vamos entrar agora ao vivo para voltar agora com Edila Chaves, trazendo informações do trânsito. Não sei se a Edila teve tempo também de falar, de ver alguma coisa do trânsito em virtude dessa operação no início da manhã. Mas, Edila, fique à vontade. Bom, a ligação caiu aqui, daqui a pouco então a gente volta com a Edila Chaves. Vamos agora então falar de trânsito. Amanhã começa a campanha Maio Amarelo, é isso, Thiago? É isso mesmo, Álvaro. A campanha do Maio Amarelo durante todo o mês de maio. As fachadas dos órgãos estaduais serão iluminadas com a cor amarela. Totens em formato de laço amarelo, símbolo da campanha, e balões publicitários com o tema do Maio Amarelo serão espalhados em pontos estratégicos da capital amazonense, como no Largo de São Sebastião, no centro histórico de Manaus. Pois é, e quem vai conversar com a gente sobre isso é a Delnaldina Macedo, representante do movimento Maio Amarelo no estado do Amazonas. Bom dia, Delnaldina. Dia. Nós agradecemos por esse momento tão especial que representa o movimento Maio Amarelo na vida de cada um de nós. Esse movimento é de pessoas que defendem uma política um pouco mais organizada de trânsito. Fale um pouquinho mais do movimento, dona Delnaldina. O movimento Maio Amarelo, ele nasceu com uma proposta, chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. Nós tivemos, em 2014, a Conferência das Nações Unidas, e a partir daí, então, surge o movimento, surge a década de ações de segurança viária, que terminou ano passado, 2020, e começou novamente em 2021 e vai até 2030. É a verdade. E a partir de... Pode terminar, pode concluir. E a partir de então, surge também esse movimento que tem uma ação coordenada, né, entre o poder público e a sociedade civil, colocar em pauta o tema segurança, a mobilização da sociedade, envolvendo todos os diversos segmentos, órgãos do governo, empresas, entidades, federações, sociedade civil organizada. Na verdade, o que nós queremos, enquanto movimento Maio Amarelo, é realmente chamar a atenção, onde as pessoas possam entender a importância de nós que estamos no trânsito, cada um de nós termos essa responsabilidade. Então, o Maio Amarelo, ele vem chamando a atenção. Nós falamos de respeito no trânsito, neste caso, respeitar o trânsito, responsabilidade salva vidas, né? Respeito e responsabilidade. O trânsito é um espaço de convivência social. Nós chamamos a atenção todos os dias para isso, para que nós possamos entender que nós estamos numa via que é de disputa hoje, mas que ela, a finalidade fim dela realmente não é essa. E para isso nós contamos com a população, né? Contamos com as pessoas, e nós gostaríamos muito que nós tivéssemos realmente uma redução dos níveis de acidentes de trânsito, onde várias pessoas já foram realmente vitimadas. A gente ontem, inclusive, nós tivemos aí uns 2 ou 3 casos bem tristes, assim, de acidentes com vítimas fatais, enfim, e a gente todo dia acompanha isso, e a sensação que fica é de que é quase que enxugar gelo, sabe? Eu não sei se existe alguma outra coisa que possa ser feita além da educação, né? Além da lei, né? Porque a lei já eu considero uma lei rígida, né? Assim, tem multa, enfim. O que falta realmente, no meu entendimento, é a educação do povo, né? É a educação das pessoas que usam as vias, que usam o trânsito, né? É a educação, com certeza, né? Tanto que o Detran do Amazonas, assim como os demais órgãos que fazem parte do sistema, eles não são omissos com relação a isso, né? Eu vou falar pelo Detran, porque sou servidora da casa, e ao longo desses anos nós desenvolvemos ações de educação para o trânsito. Nós temos um grande programa de atendimento de escola, que é o Detran nas escolas, onde nós atendemos as crianças, os jovens, adultos, com palestras, universidades.
e agora na pandemia, nós estamos mudando totalmente o atendimento. O atendimento realmente deixou de ser presencial, né, para ser digital. No entanto, não tira a grandeza do trabalho que nós desenvolvemos, tanto que amanhã, dia 5, o Dr. Rodrigo, nosso diretor-presidente, estará fazendo a abertura simbólica do Maio Amarelo, onde nós teremos também o lançamento de um concurso cultural para envolver os jovens da nossa cidade, e nós, com isso, também nós pretendemos criar uma nova mentalidade junto com esses jovens que estão surgindo, né? Uma criança de 5 anos atrás, ele hoje já está que tinha 5 tem 10, que tinha 10 tem 15, que tinha 15 tem 20, então esse jovem já está numa via de trânsito. É verdade. E nós precisamos contar com todos, com as famílias, nos ajudem a fazer um trânsito melhor, e peçam para os seus filhos terem cuidado ao dirigirem, quando ele sai das suas casas, quando ele vai caminhar. É importante que nós tenhamos que todos os dias fazermos essa lição de casa, como nós chamamos, né, do dia a dia. Tá certo. Campanha Maio Amarelo. Maio Amarelo. Todo mês de maio agora, então, teremos esse momento de conscientização, porque, na verdade, a campanha de trânsito, ela nunca para, né? Ela é o ano inteiro ali, a educação, né? Exatamente. É isso mesmo. Exatamente isso. E esse momento é só uma reflexão maior, né? Um momento de você parar realmente e falar e discutir um pouco mais sobre isso, né? Chamar a atenção da sociedade para o alto índice, chamar a atenção para que eles possam perceber que nós temos que estar juntos, que nós somos responsáveis e corresponsáveis do trânsito, e que os órgãos de trânsito, cada um faz a sua parte, e nós, enquanto população, enquanto cidadão, enquanto sociedade, temos que fazer a nossa. Certo. O movimento Maio Amarelo, realmente, ele nasce com essa proposta, chamar a atenção da sociedade para os altos índices de acidentes de trânsito. E nós só temos que agradecer a vocês por essa parceria. A imprensa, de modo geral, ela nos ajuda muito nesse sentido. E nós agradecemos de coração todas as vezes que nós realmente podemos estar junto a vocês. Tá certo. Conversamos aqui com a Delnaldina Macedo, que é representante do movimento Maio Amarelo no estado do Amazonas. Um excelente mês de reflexão e que a gente efetivamente consiga colocar um pouquinho mais de educação na cabeça do povo e, com o tempo, a gente reduza significativamente as ocorrências e as famílias enlutadas por conta desses sinistros que acontecem todo dia no trânsito das cidades no geral, mas aqui principalmente na nossa realidade, que é o Amazonas. Obrigado, Delnaldina. Agora, 7h26, realmente é preciso respeito e responsabilidade no trânsito também. A gente traz aqui algumas informações, Álvaro, por conta dessa chuva. Alguns pontos da cidade estão com um trânsito complicadinho. Retenção de veículos na saída da rotatória do Coroado de quem está na Avenida Cosme Ferreira, sentido centro. Avenida Efigênio Salles está com trânsito lento também para quem está indo para a zona leste da capital. 7h26, Covid-19. O Brasil registrou 1.054 mortes nas últimas 24 horas e totalizou, nesta segunda, 408.829 mortes desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, o país teve uma queda de 156 mortes em comparação com os dados de domingo. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.375. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 16%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes do vírus. Essa foi a menor média móvel de mortes registrada desde 25 de março. O estado de Pernambuco continua sendo o único apresentando tendência de alta nas mortes causadas pela doença. Os outros estados apresentam quedas nos casos.
O Amazonas confirmou mais 17 mortes por Covid-19 nessa segunda-feira, sendo 8 ocorridas nas últimas 24 horas. Também foram registrados 410 novos casos confirmados da doença. Desde o começo da pandemia, o Amazonas já totaliza 12.658 vidas perdidas para a Covid e 372.128 casos da doença. Esses dados constam no boletim epidemiológico da Fundação de Vigilância em Saúde. Voltamos a repetir aqui, Álvaro, que ainda estamos na fase laranja da doença, o que representa baixa transmissão do vírus, mas os protocolos de segurança precisam ser mantidos. Por isso é importante você que está nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando nas redes sociais, use a máscara, mantenha o distanciamento social e faça com que as pessoas ao seu redor tenham a mesma atitude. Jornal da Cidade. Agora, 7h29 em Manaus. Balanço da vacinação contra a Covid-19 aponta que o Brasil aplicou ao menos uma dose de vacina em mais de 32 milhões de pessoas. De ontem para hoje, a primeira dose, Álvaro, foi aplicada em 444.826 pessoas e a segunda dose em 409.052 pessoas, com um total de 849.878 doses aplicadas nas últimas 24 horas. No estado do Amazonas, foram aplicadas 900.305 doses em todo o estado até esta segunda-feira, sendo 610.556 de primeira dose e 289.749 de segunda dose. A Prefeitura de Manaus dá prosseguimento à segunda dose da vacinação contra a Covid-19 com a imunização de idosos, trabalhadores de saúde e pessoas com comorbidades ao longo desta semana. O Amazonas recebeu um novo lote de vacinas contra a Covid com mais 95 mil doses. Essa é a 14ª remessa que chega ao estado e parte dessas vacinas deve ser direcionada para a imunização de gestantes e mulheres em pós-parto. Das novas doses recebidas, 89.250 são do tipo AstraZeneca Oxford, enquanto 5.850 doses são do tipo Pfizer, da BioNTech, vacina produzida na Bélgica e que teve a primeira remessa distribuída pelo Ministério da Saúde. Muito bem, olha só, ontem nós acompanhamos uma enxurrada causada pela forte chuva que atingiu a cidade de Manaus e destruiu aquele abrigo, né, que é um centro de triagem organizado pelo Exército Brasileiro em parceria com instituições como o Tribunal de Justiça do Amazonas e etc., para atender os imigrantes venezuelanos. Ele funciona ali na Torquato Tapajós. Olha, Álvaro, inclusive os internautas foram para as redes sociais criticar a gestão passada, legado de Arthur, né, falando sobre isso que aconteceu, porque realmente o ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, era muito criticado por ambientalistas, né, sobre a falta de políticas aí para pauta ambiental, para a questão ambiental da cidade. E aí a gente sofre há muito tempo com essa situação dos igarapés que transbordam, né, buracos que abrem aí no meio das avenidas da cidade, e várias outras situações que envolvem aí a questão do meio ambiente por falta de políticas. Eu peço que coloque aí as imagens, só para o pessoal lembrar um pouco. Olha só a situação que ficou ali, o abrigo, né? As pessoas ali tentando se segurar de toda forma
para que a água não as levasse, né, nessa enxurrada. Enxurrada, gente, é aquele volume de água que vem de uma vez, você não está esperando, você vê claramente que as pessoas foram pegas de surpresa. Olha esse cidadão aí sendo segurado por um outro que está em cima do muro, na tentativa ali desesperada de socorrê-lo, enfim. E a outra parte, né, do prédio, você vê nas imagens aí também, ali no risco iminente, né, de ter um rompimento do muro e a água passar para outra estrutura que fica ali ao lado. Enfim, essas são as imagens, né, dessa cena estarrecedora. Ontem todos nós fomos surpreendidos com essas imagens, né, não só lá, mas em vários lugares da cidade. Olha essa outra imagem aí, a situação como está em alguns bairros da cidade, é porque você junta a situação das chuvas, né, que esse é o período de chuvas, mas tem também a cheia dos rios, né? Fora isso, os acidentes, enfim, tudo o que ocorre em torno dessa... Tá aí, olha, a situação muito complicada, as pessoas lá na frente do órgão, tentando sair ali a todo custo. É uma situação realmente bastante preocupante, né? Ontem... Na verdade, a falta de estrutura, né, Álvaro, somada à questão do lixo, que é preciso a conscientização da população também, de não jogar lixo no igarapé. É preciso uma maior conscientização das pessoas com campanhas educativas também. E nesse caso, olha só, vários órgãos do município estão atuando na recuperação e atendimento aos imigrantes do posto de interiorização e triagem da Operação Acolhida, localizado na Torquato Tapajós. Por conta da chuva, o muro de um terreno particular desabou e causou inundações no local. Pois é, olha só, e o governo do Amazonas, atendendo aí ao pedido do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, que foi exatamente essa estrutura, era organizada por eles, fez o acolhimento de 90 refugiados atingidos por essa enxurrada. Eles foram levados ainda na noite de ontem para a Vila Olímpica, onde foram acolhidos. A gente tem aqui na linha conosco a secretária Alessandra Campelo, que é a secretária de Estado de Assistência Social, que vai conversar conosco um pouco sobre esse trabalho que foi realizado ali no iniciozinho da noite. Bom dia, secretária. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Tiago. Bom dia, população que nos assiste. Bom, ontem a situação foi aquela coisa de urgência, né? De uma medida imediata ali, né? Nós tivemos que atuar com uma resposta rápida, né? Assim que recebeu as imagens do acidente, enfim, da enxurrada, né? Daquele grande alagamento que teve ali na Torquato, o governador nos enviou as imagens e pediu que nós procurássemos ver o que estava acontecendo e tomássemos providência. A nossa equipe de resposta rápida da assistência foi ao local, entrou em contato também com o grupo da Unicef, da Acnur, né, da ONU, e nós tomamos conhecimento da situação. Houve alguns feridos, mas os imigrantes não precisaram ficar hospitalizados, pelo menos os que nós recebemos todos, foram 89 pessoas. Nós os acolhemos na Vila Olímpica de Manaus, no alojamento de atletas, e lá eles tiveram acesso a um dormitório, a poder fazer sua higiene, enfim, todo o aparato necessário, refeitório, roupas de cama, de banho, mas alguns deles perderam tudo, Álvaro. Outros estavam com seus objetos pessoais todos molhados, né? Terrível. E alguns perderam roupas, calçados, enfim. É uma situação bem difícil para quem já vem de uma situação de imigração. Exatamente. Eram pessoas que já estavam com tudo preparado para ir para outros estados. Eles estavam ali no centro de triagem. Alguns vão para o sul, para o sudeste, outros para o nordeste, já com direcionamento para emprego, moradia. E, infelizmente, eles perderam praticamente todos os seus objetos pessoais. E eles devem ser transferidos para os outros estados nos próximos 10 dias. Agora, secretária, a gente sabe que essa situação está ocorrendo também em alguns pontos da cidade, alguns que já são, de certa forma, conhecidos, né? Porque não é um problema novo, isso é um problema antigo de algumas áreas da cidade,
Mas a gente ontem recebeu também imagens assim bastante tristes, né, de pessoas mostrando a situação de suas casas, todas alagadas, todas atingidas, não só pela chuva, mas pela cheia dos igarapés, né, porque o igarapé vai aumentando o volume e aí invade as casas aí no Tarumã, em outros locais da cidade, e a gente queria saber se já tem uma ação programada, se tem alguma coisa nesse sentido da Secretaria de Assistência Social para socorrer também essas pessoas nos bairros da cidade. Olha, Álvaro, o governador tem coordenado um trabalho que envolve a Defesa Civil, a Secretaria de Assistência Social, o Fundo de Promoção Social, e a gente tem trabalhado em todos os municípios do interior. O Amazonas está sendo atingido este ano por uma das maiores cheias dos últimos 20 anos e talvez possa ser uma das maiores dos últimos 30 anos, ao final. Né? Então, a gente tem levado ajuda humanitária a todo o interior do estado e, inclusive, feito trabalhos da Defesa Civil, mesmo garantindo a segurança e a remoção, muitas vezes, de pessoas, né, em algumas cidades. Mas esse problema chegou agora em Manaus, porque no Amazonas as calhas de rio vão enchendo em períodos diferentes. Então, agora ele chegou em Manaus, chegou mais rápido do que imaginávamos e talvez dure mais tempo do que o que acontece normalmente. Então, a gente também tem trabalhado, feito contato com a Defesa Civil Municipal e ajudado aqui em Manaus a resolver esses problemas. Nós temos recebido muitos pedidos de doações, de cestas básicas, muitas vezes de colchões, as pessoas pedem colchões, redes, madeiras para fazer maromba nas casas. E a gente tem que lembrar que a gente ainda está numa pandemia, embora com números mais baixos. Exato. É um momento em que a gente precisa evitar aglomerações, mas as pessoas têm que sair das suas casas, muitas vezes alagadas, e se alojar em casas de amigos e parentes, ficando todos juntos. E no interior, para você ter ideia, Álvaro, muitas vezes você tem que tirar as pessoas de um local e alojar no ginásio de uma escola ou no pátio de uma escola várias famílias juntas. Então, no momento em que a gente precisa de distanciamento, essa cheia faz com que a gente tenha que aglomerar as pessoas para tirá-las dessa situação de emergência da enchente. Então, não tem sido fácil para o povo do Amazonas, mas a gente tem trabalhado diuturnamente para tentar minimizar esses problemas. E a solidariedade das pessoas tem sido muito importante durante toda a pandemia, né? Além do governo, das prefeituras, a população tem se unido e se ajudado também. Tá certo. Conversamos aqui com a secretária de Assistência Social, Alessandra Campelo, que já está dando aí as informações de como a secretaria está atuando para auxiliar e socorrer essas famílias que estão sendo atingidas aí, não só pela cheia dos rios, mas também pelas chuvas, né, que nesse período do ano são bem mais frequentes. Obrigado, secretária, pelas informações, um bom dia e que a gente tenha aí um dia um pouco mais tranquilo em relação a essas questões. Bom dia, obrigada pelo espaço e bom dia a toda a população. Espero que hoje seja um dia melhor para todos. Um abraço. Um abraço. 7h41. Jornal da Cidade. Agora às 7h41. Olha, Álvaro, vamos continuar falando sobre a cheia dos rios, pois um trecho da Rua dos Barés, no centro de Manaus, foi interditado por conta da cheia do Rio Negro. Parte da rua já foi tomada pelas águas. A interdição da Rua dos Barés foi feita por agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. O trecho interditado é no cruzamento com a Rua Pedro Botelho. Motoristas são orientados a buscar rotas alternativas na região. Neste ano, a previsão é que Manaus supere a cheia histórica de 2012 e ultrapasse os 30 metros. A capital atingiu na semana passada a cota de inundação severa do Rio Negro. O governo do estado está realizando obras de recuperação da pista no trecho do quilômetro 30 da rodovia AM 240, conhecida como Estrada de Balbina.
que liga a sede do município de Presidente Figueiredo à Vila de Balbina. A obra ocorre após parte da via apresentar rachaduras e risco de desabamento. Essas rachaduras são devido ao rompimento de um bueiro antigo, com mais de 20 anos, causando desbarramento na lateral e o afundamento da via. Foi identificada há cerca de 25 dias pela CEINFRA, que imediatamente determinou a recuperação do trecho, evitando que a via desabasse. Parte da estrada no quilômetro 30 foi interditada e os veículos estão transitando por meio de um desvio lateral devidamente sinalizado. Para evitar novos rompimentos, a CEINFRA trabalha reforçando o pavimento no quilômetro 30, com previsão de conclusão para junho deste ano. Polícia. 7h43. Vamos agora saber um resumo dos casos da noite e madrugada, mas antes saber com a Edila se tem mais alguma informação da operação da polícia, das polícias, da Força de Segurança do Estado do Amazonas, Polícia Civil e Militar, na manhã de hoje. Edila. Bom dia, Álvaro, bom dia aí, Tiago, e lógico, a todos os ouvintes. Você continua na operação? Bom, nesse momento, o delegado, que é o responsável, na verdade, já foi para a delegacia. Daqui a pouco nós vamos ter o resultado dessa operação. Lembrando, conforme o secretário de Segurança informou, que independente de ser ex-funcionário ou funcionário público, eles serão responsabilizados sim pelos atos infracionais. Certo. Agora, Edila, só para a gente entender, são funcionários de que órgãos que estavam fazendo isso? Olha, até o presente momento só nos passaram a informação que seria de uma determinada secretaria que é responsável pela questão de tirar os títulos definitivos, né, das terras, mas eles não nos especificaram ainda, porque há possibilidades ali de haver outra secretaria envolvida. Então, por isso, o resultado mesmo desta ocorrência somente após a coletiva. Certo, vamos saber mais detalhes. Tem alguma coisa aí estranha nessa história, a gente precisa saber em detalhes, né? Quem são as pessoas que estavam sendo beneficiadas com essa emissão de títulos ilegais de terra. Edila, noite e madrugada de segunda para terça-feira, muito crime. Como é que foi a noite do povo amazonense, manauara principalmente? Eita, Manaus, lá vamos nós para a polícia. Nós temos o caso da prisão do Wilson. Gente, presta atenção, é o Wilson. Ele é WHILSO, viu? Não vão confundir. O Wilson de Carvalho Santana, de 38 anos. Ele que está sendo o principal acusado da morte de sua companheira Verônica Sena dos Santos, ocorrida no último sábado. Ele foi preso no bairro Cidade de Deus. Detalhe, a residência, no momento em que a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros chegou ao local, tinham exatamente 7 cadeados para o lado de fora da casa. Ele queria dar a entender que não teria ninguém na residência. Agora, 7 cadeados? São 7 pecados capitais, na verdade. O Wilson, no desespero, pegou uma faquinha de serra e cravou em seu pescoço. E também acabou desferindo um golpe na região da barriga. Mas não foi a óbito, não. Coisa ruim não morre fácil. O Wilson preso e, obviamente, a resposta dada à sociedade sobre o caso de feminicídio. E tivemos também Carlos Henrique da Costa, de 19 anos, sequestrado e assassinado. Ítalo Abraão Salles, de 18 anos. Ele morreu com 2 tiros na cabeça e, antes de ser morto pela organização criminosa, ainda gravou um vídeo. A equipe da 7ª SICOM foi ao local, já encontrando o corpo, isso mediante o contato da família. Essas foram um pouquinho das informações de polícia. Quer saber mais? Acesse o site imediato. Obrigado, Edila. 7h46. Polícia. Agora, muita atenção para você que é beneficiário do auxílio emergencial. A Caixa Econômica libera hoje o saque e a transferência da primeira rodada do auxílio emergencial para os beneficiários nascidos em março. Antes do governo federal e a instituição financeira anunciarem a antecipação dos pagamentos,
A previsão era que esses trabalhadores tivessem a liberação apenas no dia 10 de maio. A antecipação vai permitir que todos os beneficiários possam realizar transferências e saques de primeira parcela até o dia 17 de maio. No calendário anterior, a última data de saque estava prevista para o dia 4 de junho. Jornal da Cidade. Vamos agora às informações de política, não é isso? Pois é, Álvaro, enquanto os holofotes da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da Covid, nesta semana estão voltados para as oitivas dos ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich, General Eduardo Pazuello e do atual ministro Marcelo Queiroga, membros da comissão estariam pressionando o senador Omar Aziz, presidente da CPI, para que coloque em votação os requerimentos não apreciados e que solicitam outras convocações, além de cópias de documentos e comunicações oficiais. Por meio de sua assessoria, nesta segunda-feira, Omar Aziz informou que deverá convocar uma reunião para sexta-feira para votar os requerimentos que aguardam apreciação. E a gente vai direto para Brasília com o jornalista Carlos Eduardo para falar mais sobre esse assunto. É isso, Álvaro? Exatamente. Cadu já está na linha? Oi, Álvaro. Bom dia, Cadu. Bom dia. Bom, então estou vendo aqui, Cadu, que além dessa agenda que já começa hoje com os ex-ministros, aquela dúvida que nós tínhamos ontem da votação da série de requerimentos que já estão na pauta ali, está prevista aí uma convocação extraordinária para a votação desses requerimentos na sexta-feira, ou seja, após o depoimento dos ex-ministros, é isso? Pois é, Álvaro. Bom dia, Tiago, também, viu? Bom dia. Um abraço a você, Tiago. Álvaro, a assessoria de imprensa do presidente da CPI, senador Omar Aziz, informou que deverá convocar uma reunião para sexta-feira somente para apreciar os requerimentos que ainda não foram votados nas últimas sessões. São vários. São muitos, né? São muitos, né? São muitos, né? Oi, desculpa. São muitos, né, Cadu? São muitos. E, inclusive, são os mais importantes. São aqueles requerimentos que eles vão dar continuidade às próximas reuniões. O que foi aprovado? A convocação de Mandetta, que vai ser agora, Teich, aí o general Pazuello, aí depois Queiroga na quinta. Depois disso, ninguém sabe o que vai acontecer. O presidente ainda não falou. Certo. Então, eu acredito que ele deverá antecipar essa votação. Entendi. Eu acredito que ele, após essas reuniões, provavelmente havendo um tempo, ele deverá chamar para votar, porque senão não vai ter como chamar em cima da hora. São convocações importantes. A ala governista está muito preparada para atacar na CPI da Covid-19. O senador Marcos Rogério, do estado de Rondônia, que ele é o xerife da ala governista lá dentro da CPI, só para você ter ideia, Álvaro, ele convocou, ele apresentou requerimento pedindo a convocação, não é convite, é convocação, do governador Wilson Lima, da promotora do Ministério Público do Amazonas, Silvana Nobre Cabral, da ex-secretária de Saúde, Simone Papaz, do secretário Marcelo Campelo, secretário de Saúde, e do ex-secretário municipal de Saúde, Marcelo Magaldi. Junto com ele, o senador Marcos Duval também corroborou com esses requerimentos, e todos eles dizendo que eles têm que esclarecer essa crise durante a gestão para adquirir transparência, ou seja, eles querem colocar, eles querem desviar o foco do governo federal e colocar, imputar, né, alguns pontos dessa investigação nas mãos de governadores e secretários. Agora, só que tem que verificar a questão regimental do Senado, né? Exatamente. Agora, tem uma questão que você falou aí, o Magaldi, ele me parece que é o único membro da gestão do ex-prefeito Arthur Virgílio, né? Não ouvi nenhum nome ainda que fosse relacionado à gestão do prefeito Arthur Virgílio. Isso
é também sintomático, né? Porque não só a presença do Magaldi mostra que o Senado está evitando a convocação do Arthur Virgílio, né? Não sei porquê, ele que era prefeito ao longo da primeira onda e o início da segunda onda, tendo em vista que a segunda onda começou ali em final de dezembro, ele ainda era prefeito. Então, assim, tudo que aconteceu em janeiro de problema, não foi problema causado em janeiro, foi problema do que não foi resolvido ao longo do ano anterior, né? Então, ele teria que ser convocado. Então, acho que isso aí é um ponto importante. Agora, por outro lado, é uma oportunidade que a CPI vai trazer para todos nós, para que a gente possa entender como a Prefeitura de Manaus atuou na questão do Covid, também no período da pandemia. Agora, Cadu, essa estratégia de focar os depoimentos para os governadores, no caso o Amazonas está no foco principal, porque a crise do oxigênio foi aqui, mas assim, o grande lance aí da gente observar é que é preciso entender o que era verba federal, o que é verba estadual, né? Porque está muito claro para a gente que o Senado não poderá se debruçar sobre questões que envolvem recursos estaduais, né? Exatamente. É regimental isso. Eu esqueci de falar, Álvaro, agora há pouco, que o prefeito também está na lista de convocações, tá? O prefeito Davi Almeida está na lista de convocações também, pedido do senador Marcos Rogério e também do Marcos Duval. Ou seja, a ala governista está... Interessante que os dois senadores do Amazonas não pediram ninguém. Não pediram ninguém, governador, não pediram prefeito, não pediram secretários, nada. Eles pediram a aquisição de documentos e e-mails que possam provar a comunicação entre Secretaria de Saúde do Estado e do município com o governo federal com relação à compra de respiradores, máscaras, insumos e medicamentos. Eles estão pedindo isso, que haja provas dessa comunicação e a possível ineficiência do governo federal. Nesse caso aí fica mais claro que o objetivo... existe esse objetivo primeiro, né, Cadu? Eles isso está no foco, né, da atuação dos senadores, que é o desgaste do governo federal nesse episódio. Então, assim, esses requerimentos só mostram que vai ter também esse lado, né, que é do lado que é o lado que os senadores da pandemia, da CPI, vão atuar, né? E aqueles membros ou outros que estão participando, que são do lado governista, vão requerer coisas relacionadas a governadores. Vai ficar interessante aí os requerimentos, né? Porque você vai ver, vai ficar muito claro a intenção de cada um, né? Exatamente, para você ver como o governo ele quer amortecer essa pancada sobre o governo e dividir esse impacto com governos estaduais e prefeituras, enquanto os senadores que atuam nessa questão pró-CPI, né, que querem investigar mesmo, eles estão pedindo documentos, inclusive o senador Randolph. Agora, voltando à questão que você falou, Álvaro, a questão da investigação sobre os estados, é regimental, né? O Senado Federal não pode abrir CPI para tratar de recursos, né, de falhas na gestão de recursos dos governos estaduais. Isso daí quem tem que abrir é a Assembleia Legislativa. Isso. Agora, o governo do Estado ele vai poder investigar sobre os recursos que o Ministério da Saúde ou outros ministérios, porventura, tenham passado para o governo estadual no enfrentamento à pandemia. Aí eles pegam. Pode haver uma citação, vamos ver o que acontece. Agora, quem vai falar o quê? Agora, hoje, o Mandetta inicia essa, digamos, empreitada da CPI, né? Você ontem teve a oportunidade de conversar com ele, Cadu? Exatamente. Ontem nós conversamos com o Mandetta. Ele, a princípio, não queria falar, disse que não vai falar nada, não iria falar nada antes. Mas aí eu instiguei, eu falei, mas, Mandetta, a ala governista está preparando um chumbo grosso, com muitas perguntas para tentar desqualificar o trabalho que o senhor realizou. Como é que o senhor espera esse depoimento? Ele falou, eu espero respeito. Só isso. Então, eu falei também com a assessoria de imprensa dele e falou que ele estava estudando, né, o trabalho dele, o que ele vai apresentar. E eu também instiguei a assessoria e falou, não, ele não vai falar nada agora, ele vai esperar as coisas acontecerem, mas ele espera um depoimento que os senadores sejam respeitosos com ele. Eu acho difícil, viu?
Eu acho bem difícil isso. Inclusive, eu liguei ontem também para o senador Eduardo Braga. Ele falou que ele espera que a reunião de hoje seja uma reunião com perguntas imparciais, fora da ofensa e do ambiente de ataque, porque o papel da CPI é de esclarecer e de investigar os fatos e não pessoas. Nessas palavras que ele disse. Meu amigo, então, conhecendo mas eu acho política, difícil que possa haver um ambiente saudável ali. Conhecendo política como conheço um pouquinho, hoje vai ser guerra. Cadu, muito obrigado, você vai acompanhar aí, amanhã a gente volta com mais informações aí dessa cobertura da CPI da pandemia, que está todo mundo ligado nisso, no mundo da política, porque isso tem muito a ver com a eleição do ano que vem. Obrigado, Cadu. Agora, um abraço, Álvaro, um abraço, Thiago. Tá certo. Um abraço, Cadu. 7h58. Opoder.com com Bruno Mazieri. Hoje, excepcionalmente, foi com o Carlos Eduardo Matos, lá direto de Brasília, né? Vamos falar de economia agora. Vamos Saiba lá. Os valores dos produtos da cesta básica aqui na capital, de acordo com o site Busca Preço da Cefaz. Pois é, você não sabe, mas tem um site lá na Cefaz, que é o Busca Preço, que você acessa e lá tem o preço de cada produto de acordo da cesta básica, de acordo com os estabelecimentos comerciais. Então, através desse trabalho de pesquisa que a Cefaz faz, você consegue identificar onde estão sendo ofertados os produtos mais baratos. Nas ofertas de hoje, vamos falar sobre o preço do arroz, Álvaro. Em um supermercado no bairro Lírio do Vale, o menor valor está custando R$ 3,00. O valor máximo desse produto, que foi encontrado pela pesquisa, é de R$ 5,20, e é só acessar o site lá. Se quiser acompanhar o preço de outros produtos da cesta básica, é só acessar o site Busca Preço Cefaz. Reforçando, é para você. Os preços são de todos os supermercados que usam a nota fiscal amazonense. E o Cine Manaus oferta 141 vagas de emprego hoje em várias áreas de atuação. Entre as vagas ofertadas estão oportunidades para operador de caixa, consultor de vendas, professores de letras e outras vagas que podem ser conferidas em detalhes no site imediatoonline.com. Olha só, até para professor de letras tem vaga aí, Álvaro. Verdade, é só acessar aí o cinemanaus.empregos2021@gmail.com. Anota aí o e-mail para você mandar o seu currículo atualizado. No currículo devem constar os seguintes dados atualizados: números de telefones de contato e informações sobre tempo de experiência, caso não seja o primeiro emprego. Jornal da Cidade. Só o que importa. Muito bem, 8h em ponto em Manaus. Baixe aí o nosso aplicativo da rádio ZLZN. É lá no Google Play, a plataforma de celulares da Android. Ainda não está disponível para a Apple, mas já tem aí para quem tenha celular Android. É só colocar ali na busca ZLZN que o primeiro app que vai aparecer é o da nossa rádio. Você acabou de conferir o Jornal da Cidade, o seu noticiário das 7 da manhã, de segunda a sexta, aqui pelo site Imediato. Esta edição teve a apresentação de Álvaro Corado e Tiago Gonçalves. Operação de áudio de John Andrew, produção e edição de Jonathan Souza, apoio técnico de Marcos Mendonça e Pablo Medeiros. Todo este conteúdo é produzido pela equipe da Rede Norte Digital. Obrigado pela sua audiência. Um ótimo dia para você e a gente se encontra amanhã aqui no mesmo horário, às 7 horas. Até lá. Até amanhã.